Jornal da Sete está de volta, hoje recebendo comigo a professora Alexandra Araújo, que é professora de Parasitologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares. Professora, eu queria saber uma dúvida comum que se tem visto bastante por aí. A pessoa que foi infectada, que pegou a doença Covid-19, ela corre o risco de ser infectada de novo pelo coronavírus? É uma dúvida muito frequente, inclusive não há um consenso ainda entre os pesquisadores, mas existem alguns casos na China e no Japão que estão sendo investigados com possibilidade de reinfecção. Então não tem ainda uma definição clara sobre o processo de uma imunidade permanente nos indivíduos que se infectaram a primeira vez. Tem indivíduos que aparentemente estavam curados e contraíram novamente o vírus e desenvolveram a doença. Então, esses casos estão em investigação e acreditamos que a reinfecção pode ser possível de acontecer, sim. E quanto aos recém-nascidos? A gente vê muito falando sobre as crianças, né? As crianças costumam ser assintomáticas, mas e os recém-nascidos? Crianças que acabaram de nascer, elas fazem parte de um grupo de risco? Elas apresentam sintomas? A letalidade observada nos países que já estão com a doença mais avançada, nesse grupo é muito baixa, mas não descarta a possibilidade de infecção. Existem casos em investigação de bebês recém-nascidos de poucos meses com infecção, porém o risco de óbito observado é muito baixo. E quanto aos remédios, agora falando sobre medicações, quanto aos remédios para sintomas, um xarope para tosse, coisas do tipo, como a pessoa deve proceder quanto a isso? Esses remédios são usados no tratamento e quanto também ao esforço da comunidade científica para a produção de uma vacina, esse esforço, como que está até então? Sim, quanto aos medicamentos, nós não temos um tratamento específico ainda para Covid-19, são utilizados analgésicos, anti-inflamatórios, na questão de minimizar os sintomas que a doença causa, como febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta. Lembrando que todos os medicamentos devem ser utilizados apenas sob prescrição médica. Então, é o médico quem vai prescrever qual o melhor medicamento usar. Se vai usar um analgésico, se vai usar um anti-inflamatório. Existem alguns estudos muito preliminares que mostram que o ibuprofeno não deve ser utilizado como um anti-inflamatório na Covid-19, pode levar ao agravamento da doença, mas são estudos preliminares. Em relação ao tratamento mesmo da doença, tem vários medicamentos que já são de uso para outras doenças que estão sendo testados no mundo contra o SARS-CoV-2. A cloroquina e a hidroxicloroquina são dois medicamentos utilizados para artrite, doenças fotossensíveis e também malária. Ele tem dado bons resultados, passou essa semana a ser de venda controlada pela Anvisa e o Ministério da Saúde anunciou também essa semana que está elaborando um protocolo para a utilização desse medicamento no tratamento de formas graves do Covid-19 internados em ambiente hospitalar, então, por uma equipe médica especializada. Ele não deve ser utilizado como forma de prevenção, ele não deve ser utilizado sem prescrição médica, porque é um medicamento que tem vários efeitos adversos graves, como, por exemplo, indução de alteração cardiológica. Então, assim, não é um medicamento simples de ser utilizado. Vacina não tem ainda no mercado, mas existem grupos de estudo no mundo trabalhando com a vacina, só que o processo de elaboração de uma vacina e dos testes até essa vacina chegar no mercado, ele é um pouco longo. Então, a previsão é que daqui mais ou menos um ano, correndo bastante com esses testes, né, daqui mais ou menos um ano a gente tem uma vacina para Covid-19, assim como a gente tem hoje para H1N1. A gente vê muita gente falando também sobre uma vacina para cachorros, que é de coronavírus ou algo do tipo. Pode esclarecer para a gente como funciona? Existe essa vacina para os cães, mas ela não deve ser usada de forma alguma pelos seres humanos. Existem também comprovações que os cães se infectam, mas não há nenhuma comprovação de que há transmissão do cão para o homem. Tá? Sim. E qual seria uma forma do nosso sistema de saúde conseguir lidar
com essa curva de transmissão que você disse, né? Além do isolamento social, o que o sistema de saúde poderia fazer para evitar a disseminação do vírus e tratar as pessoas que estejam infectadas? Olha, uma necessidade que nós temos hoje é de diagnóstico. Nosso diagnóstico hoje no Brasil, ele é muito falho e ele não atende a todos os casos suspeitos. Então, por exemplo, quando nós entramos na classificação de transmissão comunitária, passou-se a testar somente aqueles indivíduos em formas graves. Então, nós temos aí uma infinidade de casos suspeitos agora que não estão sendo testados para a doença. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande em manter esse indivíduo suspeito em isolamento, sem ter um teste para ele que comprove que ele está infectado. Então, assim, o que nós precisamos urgentemente melhorar é a questão do diagnóstico, outra coisa é a questão dos leitos. Então, outras doenças exigem leito em UTI e essas doenças continuam acontecendo. Então, a gente precisa melhorar a disponibilidade de leito dos nossos hospitais. Além disso, como é uma doença nova, é uma capacitação constante dos profissionais da equipe de saúde e também o fortalecimento das unidades básicas de saúde, que são que é a porta de entrada do paciente no SUS. Então, assim, é importante que essas unidades básicas de saúde estejam capacitadas, disponíveis e principalmente que tenham EPIs, máscara, luva, para receber esses pacientes, aqueles principalmente de forma leve, que tem uma febre, que tem uma dor de garganta, que tem uma tosse, uma coriza, mas de forma leve, que consegue levar a sua vida. Esse paciente poderia ser atendido numa unidade básica. E nós temos essas unidades básicas todas preparadas, equipadas, treinadas. Sim. Professora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, por ter passado tanta informação para a gente. Muito obrigado. Foi um prazer. O Jornal da 7 fica por aqui. Até a próxima.